Bom, assoalho Apollo Motorhome pronto, impermeabilizado. Esse é o gabarito do acesso ao câmbio e acesso à escada que a gente vai fazer. Os últimos arremates eu vou cortar agora para poder colocar ele no lugar. Aqui a gente fez uma espera de atrito, que a gente fala. Isso é uma borracha própria para vedação, onde o assoalho vai ser encaixado em cima. Ela está fazendo em todas as extremidades, para você entender melhor do que é aquele molde lá. Aquele molde é a entrada, que está riscado aqui, ó, e a entrada do acesso ao câmbio. A gente vai fazer uma tampa ao sapão, onde ninguém nem vai perceber. Esse, tá vendo, ó, todo o sistema, ó, vedado, ó, para não entrar água entre os assoalhos, ó. Essa borracha ela funde, ela é própria para isso. Vai ser passada em todas as travessas antes de receber o assoalho. Agora eu vou montar o gabarito para mim fazer o corte, ok? Até cenas do próximo capítulo. Aqui a marcação já feita, aonde vai ser os cortes exatos. Agora a gente vai para o corte. Tem que ser um corte preciso, tem que ter as medidas exatas. Geralmente meça tudo em milímetros, para você ter um encaixe perfeito de uma peça, para não fazer uma peça dessa magnitude aqui, depois chegar no lugar você ter recorte para fazer, você ter que ajustar o assoalho. Então é a base do motorhome, praticamente é o alicerce. Esse é o alicerce, que se ele não for muito bem projetado, não for muito bem feito, não for muito bem executado, o que acontece? A manutenção dele fica muito mais caro de fazer. Então, assim, quem for fazer seu motorhome, quem for tentar fazer, às vezes a gente é até ingênuo de achar, não, um desse eu faço. Não, não é bem assim. Se você não tiver um conhecimento de estrutura, se você não tiver um conhecimento de soldagem, conhecer o material que você está trabalhando, ele não vai ficar com a qualidade, não que você não faça, mas muitas vezes você não vai ter o resultado esperado. Então você pode passar por um problema. Então, faça uma boa estrutura, faça uma boa vedação. A vida do motorhome é a vedação. Então, assim, a gente está fazendo uma vedação de primeira linha. Bom, esse era o outro estágio. Assoalho do motorhome no lugar. A base de vedação perfeita. Se você for olhar, olha o detalhe da borracha, sem nenhuma fresta. Tá vendo, ó? Sem nenhuma fresta. O que isso significa? Pelo que eu mais vi em motorhome, é o defeito de entrar poeira. Entra poeira, encarde os móveis. A dona do motorhome fica muito nervosa com a limpeza. Então esse, como foi um assoalho sob medida, agora vai uma vedação de PU embaixo dele ainda. Então o encaixe perfeito. Olha os cantinhos, sob medida. Aqui é a caixa e aquele corte da escada que a gente fez. Ficou perfeito o encaixe. O nivelamento dele ficou perfeito. Então agora a gente vai para o isolamento térmico. E depois do isolamento térmico a gente vai começar a parte de marcenaria. Mas o que eu quero ressaltar? Quero ressaltar para quem for colocar um assoalho, que procure fazer o nivelamento do chão primeiro, para depois não ficar adivinhando com a peça no lugar. Uma fica mais alta, outra fica mais baixa. Então a gente tirou o nível do assoalho, fizemos o sistema de vedação, uma borracha de encaixe, que é esse molde aqui, ó. Vocês vão ver, ó, não passa uma poeira do chassi para dentro. Não passa. Então, se você é que não vai dar para, tá vendo a borracha? Dá para ver exatamente onde é que a borracha faz o encaixe perfeito, o encaixe da peça. Vou mostrar mais uma vez para ressaltar. Essa parte é igual o alicerce da sua casa. Se ele não for bem feito, olha de novo para você ver o encaixe. Olha, perfeito. O assentamento do assoalho em cima, a travessa em si colocado em lugares corretos. Olha, se você for ver,
o encaixe, ó, isso é macio. Cada vez que o assoalho for mexer, ó, como o ônibus mexe, ele tem que ser flexível. Só que nessa flexibilidade ela não pode entrar poeira, por isso a vedação. Isso aqui é praticamente como se fosse uma borracha de porta de um carro. O nivelamento está reto e perfeito, com os cantos também, ó. Agora essa vedação aqui a gente vai colocar um PU, tem uma borracha embaixo e um PU que vai fazer essa lacração aqui também, junto com o isolamento. Então, essa é a parte do assoalho no lugar, mais uma fase concluída do Apollo Motorhome.